Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Porque nós vamos continuar nessa campanha do Salmo 128, que é profetizando que toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor Jesus. E vamos continuar também fazendo aqui a nossa reflexão. E a nossa reflexão continua hoje ali no livro de Êxodo, no capítulo 12, do versículo 14 ao 20. Não é, minha irmã? Mas enquanto minha irmã, eu localizo aqui, eu abro a Bíblia, minha irmã, e toma minha água, eu te peço que, se você não é inscrita nesse canal, que você se inscreva, que você compartilhe, que você dê o seu like, chame as suas amigas para poder ouvir essa reflexão e essa oração em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Giovana Cristina e eu te peço que tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Eu não sou a única intercessora desse ministério, mas enquanto o Senhor permitir, eu sempre estarei aqui trazendo para você uma reflexão para que depois nós possamos orar. Hoje é quarta-feira e é um dia de jejum, de quebrar fortalezas. Então você veja, minha irmã e meu irmão, que o versículo 14 do capítulo 12 do livro de Êxodo, lá no versículo 14, o Senhor então diz que o dia da Páscoa seria um memorial, ou seja, um dia que deveria ser lembrado todos os anos pelo povo de Israel e por todos os seus descendentes. É por isso que hoje, minha irmã, o povo judeu comemora a Páscoa da mesma forma que Deus mandou lá na época de Moisés. E a Páscoa seria uma festa ao Senhor. A Páscoa para eles é uma festa, tá? E deveria ser para nós também, uma festa. Tá bom? E durante 7 dias eles comeriam pão sem fermento. E por causa disto, eles deveriam retirar todo o fermento de suas casas. Pois quem comesse qualquer coisa fermentada do primeiro dia da festa até o 7º dia seria eliminado do povo de Israel. Mas espera aí que eu vou te explicar como que seria feito esse dia certinho. Então eles iriam se reunir no primeiro dia da festa e no 7º dia. Eles não poderiam trabalhar nesse dia. A única coisa que eles fariam seria preparar o alimento, ou seja, preparar o jantar de Páscoa. Então, minha irmã, no versículo 17, o Senhor torna a repetir para eles que a festa de pães sem fermento, ou seja, a festa de pães ázimos, né? Porque nesse dia o Senhor os tiraria do Egito. Ou seja, nesse dia o Senhor diz, eu os tirei do Egito. Então no 14º dia, que seria o dia que eles comeriam o pão sem fermento, que é a noite do jantar, que eles também comeriam o cordeiro assado, né? Eles continuariam a partir do dia seguinte, eles não comeriam mais pão com fermento, seria pão sem fermento, até o 21º dia. Ou seja, durante 7 dias, digamos que hoje eles comeram o jantar com cordeiro. Aí a partir daquele dia eles contariam mais 7 dias, até o 21º dia, e eles não comeriam mais pão com fermento. E não poderia ter fermento algum na casa deles. E até mesmo os estrangeiros que estivessem com eles não poderiam também comer pão com fermento. E se eles também estivessem em outras terras, eles também deveriam guardar a festa da Páscoa com todos os preceitos. Entendeu? Eles teriam que celebrar a Páscoa com todos os preceitos, ou seja, não teria desculpa para eles. E se eu sou judeu e estou em outra terra? Mesmo assim, você tem que guardar a Páscoa com todos os preceitos que o Senhor te deu, porque é um memorial, é uma festa, é a lembrança da libertação que o Senhor fez em vocês. Mas por que o pão sem fermento? Por quê? Bem, o conceito de pão sem fermento, né, de levedura, ou seja, o
o hametes chama assim, pão sem fermento se chama hametes, fermentos é hametes. E segundo os comentaristas da Torá, o fermento tem um significado filosófico, minha irmã e meu irmão. O fermento simboliza os defeitos pessoais, a nossa altivez, o nosso orgulho. E toda pessoa é obrigada, todos nós somos obrigados a fazer um exame de autoconsciência. Nós somos obrigados a nos examinar, a fazer um exame dos nossos comportamentos, das nossas atitudes e tirar da nossa alma, pedir ao Senhor para tirar de nós tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que prejudica a nossa santificação. Então é isso que simboliza o ato de eliminar, tirar o fermento da nossa casa, que é não só da nossa casa, mas da nossa vida, né? Então, é como se fosse um pedido de santificação ao Senhor na festa da libertação. Eu estou comemorando a festa da libertação, mas eu estou pedindo ao Senhor que me santifique, que me santifique. E o pão sem fermento é feito com a farinha, somente com a farinha e com a água, simbolizando a humildade, que é o que cada ser humano deve perseguir e adotar como sendo o seu ideal de vida. O nosso ideal de vida, irmã e minha irmã, não é a vaidade, não é o orgulho, é a humildade, porque Jesus era manso e humilde. Entendeu? Então, qual é a nossa reflexão, minha irmã? Qual que seria a nossa reflexão para hoje, minha irmã e meu irmão? Veja que na festa da libertação, Deus proíbe o seu povo de comer pão fermentado, que representa o pecado que está dentro de nós, que é a nossa inclinação para o mal, porque o orgulho, a vaidade, tudo isso é inclinação para o mal. Então o Senhor nos libertou do Egito para viver o quê? A santificação. E isso deve estar sempre na nossa mente como memória. Nós temos que entender isso. Isso tem que ser a nossa lembrança diária, minha irmã. Você acordou, você tem que ter isso na sua mente, você tem que carregar isso com você o tempo todo. Por que o Senhor te tirou da sua vida lá do Egito, da sua vida de escravidão, da sua vida antes de Jesus? É para você ter uma vida santa. Não é para você continuar praticando as mesmas coisas, os mesmos atos, as mesmas atitudes, a mesma vida de pornografia, a mesma vida de rebeldia, a mesma vida de maldade, a mesma vida de incredulidade. Não foi para isso, o Senhor te chamou para você ter uma vida santa. É para isso, minha irmã, que nós sempre vemos o Senhor, é por isso que nós vemos o Senhor, é por isso que o Senhor levou o povo para o deserto, é por isso que o Senhor deu para eles os 10 mandamentos, dos 10 mandamentos veio as 63 leis. É por isso que nós vamos estudar Levítico, porque em Levítico nós vamos ver ali a lei da santificação. Levítico é o livro da santificação. Às vezes as pessoas não gostam de ler a Torá, mas o Levítico é o livro da santificação, né? E Jesus veio cumprindo toda essa santificação. Ele não veio para modificar a lei, ele veio para cumprir e para dar o propósito certo. E o nosso Deus, lá em Levítico 11:44, ele fala, porque sede santos, porque eu sou santo. Ah, irmã, mas eu vivo debaixo da graça. Sim, sim. É pela graça do Senhor Jesus que nós podemos cumprir essa lei. É só pela graça do Senhor que nós podemos ser santos. E a graça do Senhor é o Espírito Santo dele, que ele colocou em nós, esse Espírito que é santo. Mas nós vamos ver ali em Levítico o que o Senhor espera de nós, pela força do Espírito Santo, que nós venhamos cumprir. Como que nós vamos poder lidar com o nosso ser humano, com as pessoas? Como que nós vamos lidar com a terra? Como que nós vamos lidar com o próximo, com a nossa casa, com os pais, com os irmãos? O que é justo, o que não é justo? O que Deus pensa a respeito do próximo, a respeito de vendas? Nós vamos ver tudo isso, minha irmã. Se o Senhor me der graça, vida e saúde, eu vou querer passar isso para vocês. Porque o nosso Deus é santo. E importa que nós sejamos santos. Sem santificação nós não veremos a Deus. Apóstolo Pedro disse isto. Isso está em toda a palavra de Deus. Sem santificação nós não vemos. Nós não vemos. Se você vê, às vezes você está orando, minha irmã, e às vezes as coisas estão apertadas, mas quando você começa a entrar no propósito da santificação da sua vida, as portas vão se abrindo. Às vezes chega um profeta perto de você, uma profetisa, e fala, irmã, você precisa perdoar. O que é o perdão? É um passo para a santificação.
Porque sem perdão você está cheio de fermento, cheio de mágoa, cheio de orgulho, cheio de altivez. Aí é onde que as portas se abrem, é onde que você começa a ver Deus na sua vida, ver a presença do Senhor na sua vida. Amém? Então hoje vamos lançar fora todo esse fermento em nome do Senhor Jesus. É dizer, Senhor, porque nós temos o Senhor Jesus constantemente conosco. Nós não precisamos de uma festa anual para a gente poder fazer essa reflexão, não. Nós podemos fazer essa reflexão todos os dias, falar, Senhor, tira de mim aquilo que não te agrada, todo fermento, toda altivez, todo orgulho, toda maldade, toda inveja. Porque é difícil, minha irmã, a gente admitir que a gente tem inveja. É difícil a gente admitir que a gente tem sentimentos ruins. Mas a gente tem que falar, Senhor, tira de mim. Eu não já te falei aqui, irmã, que todos os dias eu faço essa oração, tanto à noite como de manhã. Não somente liberando perdão, como pedindo perdão. E eu falo, Senhor, porque de repente o problema não está com o outro. De repente, meu irmão, o problema está com você, não é com o outro. Às vezes você fala, Senhor, eu fiquei magoada com a minha cunhada por causa disso e disso que ela me falou. Mas às vezes você pode falar assim também, contrário, falar, Senhor, mas talvez o problema não seja com ela, talvez o problema seja comigo. Porque, minha irmã, às vezes tem coisas dentro de nós que nós desconhecemos. E só o Senhor, só o Espírito Santo de Deus é que sonda mente e corações. Então nós temos que saber fazer, sondar. É sondar, examine a ti mesmo. Em nome do Senhor Jesus, nessa conversa que você deve ter com o Senhor. Eu gosto muito de falar que essa conversa é DR, uma DR que você deve ter com o Espírito Santo de Deus. Falar, Senhor, me ajuda, porque eu tenho que ser parecida contigo, Jesus. Eu tenho que ser uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz em ti, uma pessoa mais bem resolvida em ti, Jesus. Mais bem resolvida. Senhor, ajuda a minha casa, ajuda a minha família. Às vezes nós lidamos com pessoas da nossa família que elas nos entristecem. E às vezes nós queremos tanta conversão dessas pessoas, mas quando nós vamos fazer uma análise do comportamento delas, nós vemos o quanto que elas são egoístas e aquilo nos entristece. Mas aí a gente tem que falar com Jesus, falar, Jesus, tem de misericórdia. Porque se o Senhor não fosse a sua misericórdia, o que vai ser? Então, Senhor, transforma, muda a índole, Espírito Santo. Mas muda também a minha índole, porque com certeza eu devo ter tido parcela de culpa nesse egoísmo todo, nessa maldade toda. Tenha misericórdia, Jesus. E aí o Senhor vai tendo misericórdia de nós e vai tirando todo o fermento que está dentro de nós e que está dentro da nossa casa, em nome do Senhor Jesus, porque é só Ele que tem esse poder de purificação. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho querido, eu te louvo, meu Pai querido, por cada vida, Pai querido, que está com o nome aqui arrolado nesse caderno do Relógio Mundial de Oração. Eu te louvo pela minha vida. Eu te louvo pela vida de cada uma das intercessoras. Eu te louvo por cada um que está nos seguindo ali pelo YouTube, pelo Instagram. Eu te louvo, Pai querido, por cada pessoa que teve, Pai, a compreensão desse relógio mundial de oração. Eu te louvo por essa campanha, Pai, pela direção que o Senhor tem dado dessa campanha. Eu te louvo, Pai, porque eu sei que o Senhor está fazendo a obra de transformação nas nossas famílias, Pai querido. Eu creio, Pai. Eu creio em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio e profetizo como igreja, Pai querido, que toda a nossa casa será composta por pessoas que obedecem e temem ao nome do Senhor. Pai querido, Espírito Santo, sopra sobre todos eles, Pai, a verdade da Tua palavra. E a verdade é que só Jesus Cristo salva, cura e liberta. A verdade é que Jesus Cristo, o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou o Teu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Senhor, permita que todas as escamas dos olhos dos nossos familiares caiam
em nome do Senhor Jesus, caiam. Porque a tua palavra fala que o Deus desse século cegou os olhos deles. Então que essas escamas caiam, que essa cegueira caia em nome do Senhor Jesus. E eles venham reconhecer hoje, reconhecer agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que só Jesus Cristo salva, cura e liberta, e que todos eles venham ser transformados, que os homens venham ser transformados em homens que obedecem e temem ao nome do Senhor, que as mulheres venham ser transformadas em mulheres que obedecem e temem ao nome do Senhor, que as crianças venham ser transformadas em crianças que obedecem e temem ao nome do Senhor, que os adolescentes e os jovens venham ser transformados em adolescentes e jovens que obedecem e temem ao nome do Senhor, para que todos nós possamos ser a família do Salmo 128. Pai querido, tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha dar a ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para guardar a nossa direita, a nossa esquerda, a nossa frente, a nossa retaguarda, para guardar os nossos leitos, a nossa cama, em volta da nossa cama, enquanto nós estivermos dormindo, para nos livrar de toda opressão das trevas, que o Senhor dê ordem aos teus anjos para limpar a nossa casa, de toda obra de feitiçaria, de todo demônio da miséria, de todo demônio da confusão, em nome do Senhor Jesus, para defender as nossas portas e as nossas janelas de todo ataque dos malignos, para não permitir que entre na nossa casa nenhuma pessoa de coração mau, nenhuma pessoa de coração invejoso, nenhuma pessoa de coração perverso, que os filhos do perverso não tenham poder para tocar no fio do nosso cabelo, que nós não venhamos, Senhor, sofrer nenhum tipo de violência, nenhum tipo de maldade, mas que nós também não venhamos cometer nenhum tipo de maldade. Tira de nós, Pai, todo tipo de impureza, tira de nós todo tipo de violência, tira de nós todo tipo de maldade, tira de nós todo tipo de sensualidade, Pai, tira de nós todo tipo de avareza, Pai querido, nos transforma em pessoas santas, em pessoas dignas, Pai, em pessoas dignas de carregar o teu santo nome, Jesus. Nos purifica, que sejamos, Senhor, mulheres dignas, mulheres sem sensualidade, Pai, mulheres, Senhor, Déboras, Pai, mulheres atalaias, mulheres profetisas, e que os homens da nossa família sejam santos, que esses maridos das minhas irmãs sejam homens santos, que os casamentos delas sejam casamentos restaurados, casamentos sem mancha e sem mácula, Pai, em nome do Senhor Jesus, como diz a tua palavra, Pai, e que elas sejam famílias felizes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de discórdia que tenta destruir essas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de discórdia. Como igreja eu profetizo a paz sobre as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nos ajuda a continuarmos sendo famílias, Pai, porque esse é o projeto do Senhor, Pai querido. Abençoe, Senhor, todos os missionários que estão no campo, Pai, todos os missionários, todos os pastores, todos os nossos líderes, porque nós precisamos da unção deles, nós precisamos da santificação deles, e abençoe também os seus familiares, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido, todos os profetas que existem com a unção do Senhor, porque nós precisamos da unção deles. Abençoe todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, Pai, em nome do Senhor Jesus, e tira toda a discórdia desses ministérios em nome do Senhor Jesus. Abençoe todos os evangelistas que existem, para que eles possam ganhar muitas almas para o Senhor Jesus, Pai querido. Senhor, abençoe a nação de Israel com mirias de anjos, Pai. Não deixa, Senhor, eles esquecerem do papel sacerdotal deles, e converta, Pai, muitos judeus a Yeshua, porque que todo que nós profetizamos como igreja, que todo Israel seja salvo, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a sua palavra se cumpra, para que nós vejamos, Pai, muitos milagres acontecerem, e que haja paz e prosperidade em Jerusalém, assim como haverá paz e prosperidade nos lares de todos nós que oramos pelas terras de Jerusalém. Abençoe os políticos desse país, Pai, tira deles toda ganância, toda corrupção, Pai, dê-eles sabedoria, bondade, benignidade, e lembra eles, Pai, que eles estão na política a serviço do Senhor, e não a serviço deles, Pai, e não a serviço da ganância. Pai querido, tenha de misericórdia, que a nação brasileira seja uma nação próspera, Pai, e sempre uma nação amiga da nação de Israel. Tenha misericórdia, tenha piedade de todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá
lá fora. Que a bênção do Salmo 23 se cumpra sobre a vida deles. Que aqueles que precisam de casamento se casem. Que aqueles que precisam de restauração de casamentos tenham o casamento restaurado. Que aqueles que precisam de saúde, que sejam curados em nome do Senhor Jesus. Que aqueles que precisam de emprego, que tenham portas abertas em nome do Senhor Jesus. Não deixe eles sem fonte de sustento, Pai. A tua palavra fala: não maltrateis os estrangeiros, que eles encontrem favor em terras estranhas, mas abençoe os estrangeiros que estão aqui também, Pai. Que eles sejam abençoados e que eles não venham, Senhor, sofrer desabores nessa terra, mas que eles também não venham prejudicar a nossa terra, em nome de Yeshua HaMashiach. Pai querido, que o Senhor venha nos curar. Espírito Santo, tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, desordem física, desordem emocional, que os cânceres sejam curados, Pai. Cura nos livros de todo tumor, benigno e maligno, câncer de próstata, câncer do estômago, câncer do esôfago, câncer de mama, câncer do intestino, Pai. Quantas pessoas estão sofrendo de câncer do intestino? Cura, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Não existe tumor que o Senhor não possa curar, Pai. Não existe. O Senhor diz que o teu povo te obedecer, o Senhor não deixaria vir sobre nós nenhuma praga do Egito, nenhum tumor do Egito, Pai. Tenha misericórdia, cura a nossa pele, Pai. Livra, Senhor, de toda ferida, de todo câncer de pele, de todo furúnculo, Pai, de toda assadura, Pai. Cura em nome do Senhor Jesus, cicatriza a nossa pele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, limpa, Pai. Nos tira de toda impureza, Pai. Limpa o nosso sangue, cura os nossos ossos, fortalece, Pai. Fortalece o sistema imunológico, Pai. Quantas pessoas estão gripadas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos livra de uma vez dessa peste chamada Covid, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós, Pai. Fortalece o nosso sistema imunológico, Pai. Coloca as vitaminas no nosso corpo que precisamos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um corpo saudável, Pai. Um corpo saudável para te servir, Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia da nossa família. Hoje é um jejum de quebra de fortalezas. De Kesari de Anáciris do Nilma. De Ruiabakesuri de Anáciris. De Akassiru de Amakesari de Anáciris. De Nikesari de Anáciris. De Akassiru de Onokesari de Anáciris. De Mi Hatsuri de Anáciris. De Akassiru de Onokesari de Anáciris. De Nikesari de Anáciris. Que teus anjos, Pai, que coloque um anjo com espada, Pai, com espada reluzente, Pai querido, para cortar todo demônio, Pai, todo demônio que se levantar, Pai, contra a nossa vida, todo demônio, Pai, que se levantar, Pai, que se levantou contra a nossa vida financeira, Pai, quebra, Pai, corta, Pai, coloca esse anjo, Pai, com espada desembaiada, Pai, desembaiada em nome do Senhor Jesus, Pai. Hakesuri de Anáciris, Pai, queriketesia, kesiriketuia, makesiri de onakesiria, dekesari de Anáciris, de mikesari de Aná. Quantas pessoas que estão passando problemas financeiros, Pai, corta, Pai, corta em nome do Senhor Jesus, coloca esse anjo, Pai, para cortar com essa espada, Pai, em nome do Senhor Jesus, esses demônios, Pai, esses demônios, Senhor, que está prendendo a vida dessas pessoas, Pai, em nome do Senhor Jesus, corta em nome do Senhor Jesus, que essas portas se abram, Pai, em nome do Senhor Jesus, que se abram pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai. Se o Senhor não enviar recursos financeiros, Pai, como que nós vamos poder viver, Pai? Como nós vamos poder sobreviver nesses tempos difíceis, Pai? Então coloca esse anjo, Pai, com essa espada, Senhor, para cortar, Pai, esse demônio que está impedindo essas pessoas de prosperarem, Pai. Corta em nome do Senhor Jesus. Hoje é quebra de fortalezas. Então quebra, Pai. Quebra, Pai, em nome do Senhor Jesus, todo esse demônio que está impedindo essas mulheres de conseguir essa casa, Pai, que elas precisam, Pai, de conseguir pagar essas dívidas que é preciso, Pai. Quebra em nome do Senhor Jesus, que essas portas se abram pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Esse anjo vai cortar todos esses demônios que estão impedindo a prosperidade dessa mulher, a prosperidade desse homem, em nome do Senhor Jesus. Quebra pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarda, que o Senhor Jesus te fortaleça e que o Senhor Jesus te faça chegar na presença do Senhor Jesus um dia. Espero que demore muito, minha irmã, que você chegue na presença dele com 100 anos, depois de 100 anos, com muita alegria, e que chegar na presença dele, ganhar aquele abraço gostoso de Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição. Mas que até lá você se esforce
Colabore com Deus todos os dias para que toda a sua casa, toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina, tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. E se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva para que o seu nome automaticamente venha para esse caderno do Relógio Mundial de Oração e você receba oração constantemente. Um beijo, fique com Deus. Amo você. E se inscreva também no nosso Instagram para que você acompanhe ali com a gente todos os dias o nosso devocional e acompanhe também a leitura do livro A Obediência à Lei da Separação, que eu coloco todos os dias ali um trecho do livro, tá bom? A obediência à lei da separação é a lei da santificação. Um beijo, fique com Deus.